Muito bom dia para você. Começamos agora mais um Sala de Visitas, hoje, quinta-feira, e recebemos a Lucinha Teixeira, presidente da Câmara Técnica de Gestão de Eventos Críticos do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, CBH Doce. Bom dia, Lucinha. Bom dia. Nós temos visto nas mídias, nas notícias, que a situação do Rio Doce tem exigido uma atenção especial por parte da população e de autoridades, né? Do ponto de vista técnico, qual é a situação atual da Bacia Hidrográfica do Rio Doce? Bom, a Bacia Hidrográfica do Rio Doce possui mais ou menos 228 municípios e em todo o seu histórico de ocupação, a gente sabe que ocorreram grandes desmatamentos, explorações dos recursos naturais. Toda essa situação, nesse momento de ocupação, faz com que nós tenhamos pouquíssima cobertura vegetal, a maior parte dos nossos cursos d'água estão assoreados, o que compromete a disponibilidade hídrica. Além disso, na maior parte da bacia, os municípios não possuem estação de tratamento de esgoto, o que contribui também com a perda de qualidade da nossa água. E há alguns meses também, um dos braços do rio em Regência, no Espírito Santo, secou e não chega mais ao mar. Como isso aconteceu? Existe a possibilidade de reverter essa situação? A Foz do Rio Doce, como você disse, fica no distrito de Regência, um distrito do município de Linhares. Essa foz, ela possui, no momento, duas aberturas, a gente chama uma de sul e a outra norte. E a abertura sul, que é a abertura que os pescadores utilizam para poder chegar ao mar, foi fechada agora nesse período de estiagem, e a saída norte, onde o rio continua encontrando com o mar. Qual é o problema que envolve essa situação? Na abertura sul, como eu disse, que os pescadores utilizavam, e como hoje está fechada, eles têm pedido que eles façam o trabalho deles de chegar até o mar, e essa abertura norte, ela é mais rasa, dificulta a saída dos barcos dos pescadores nessa abertura norte. Então, nós já tivemos duas reuniões com os pescadores de Regência, com a Agência Nacional de Águas, Instituto de Meio Ambiente do Espírito Santo, a Agência de Recursos Hídricos do Espírito Santo, entre outras instituições, para discutir o que era possível fazer naquele local. A princípio, está sendo avaliado que é possível abrir a abertura sul, seria feito um desassoreamento, mas para isso o município de Linhares precisa fazer esse requerimento. Além disso, nós solicitamos à Agência Nacional de Águas que elaborasse uma nota técnica junto com os órgãos ambientais do Espírito Santo para orientar melhor os trabalhos que devem ser feitos. Mas uma questão que nós precisamos reforçar, abrir essa foz é uma questão paliativa, porque o que está acontecendo na bacia é que nós temos problema realmente de disponibilidade de água, que para você evitar o assoreamento do rio e comprometer a foz, você tem que fazer recuperação na parte mineira. Na região do Médio Rio Doce, por exemplo, eu costumo comentar que 98% da Mata Atlântica que existia na nossa região foi suprimida, né, foi desmatada em cerca de 20 anos. Essas áreas, elas foram substituídas por pastagens, a maior parte se encontra degradada. Isso a gente pode ver naturalmente olhando os morros aqui da cidade, visitando as áreas rurais dos municípios aqui perto. Então, outras ações bem mais complexas precisam ser feitas para poder fazer a recuperação das nascentes, dos topos de morros, indicando em quais municípios essa situação seria mais urgente. No Espírito Santo, além de Regência, também Colatina está numa situação complicada. Onde o cenário é mais crítico da Bacia do Rio Doce? Para avaliar essas áreas, o IGAM está elaborando periodicamente boletins onde ele cita o que tem acontecido nas partes da bacia. No último boletim que eles liberaram, no dia 9 de julho, a situação estava mais complicada justamente na área das nascentes. Na região ali de Piranga, Ponte Nova, que seria a área que estava mais com risco iminente de escassez. Na nossa região, do Suaçuí Grande, que é a área de Valadares, Sua Inocêncio, Matias Lobato, nós estamos em estado de atenção. Seria um estado do anterior à situação de escassez. É bom ficar atento, mas ainda não seria um estado de escassez. Esses parâmetros foram definidos através de uma deliberação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos esse ano. Então, são essas as diretrizes que nós temos para avaliar e acompanhar a estiagem. A situação em Colatina é a mesma de Valadares. Tanto em Colatina como Valadares, o problema com relação ao abastecimento público não é falta de água disponível, é nível da água para chegar na captação. Então, você tem água, mas essa água está passando abaixo da captação. E quanto mais baixo esse nível, mais complicado fica para captar. Em Colatina, eles instalaram 4 bombas que ficam no leito do rio. Para que a água chegue na bomba, eles estão tendo que abrir caminho na areia para fazer com que essa água chegue até lá. As empresas de saneamento vão ter que avaliar daqui para frente se serão necessárias outras medidas para garantir o abastecimento da população. Pode-se dizer que nós estamos enfrentando uma crise hídrica, mas essas
crises acontecem com uma certa frequência? Já aconteceu, por exemplo, o rio secar e depois reaparecer? Ou essa seca que nós estamos enfrentando é um cenário inédito? Na bacia do Rio Doce, nós temos relato de uma grande seca mais ou menos 70 anos atrás. Mas essa ocorreu mais na área das nascentes. Na nossa região, é uma das piores secas dos últimos 40 anos. Mas isso que a gente tem pelos dados das séries históricas que os órgãos técnicos possuem. O que nós vivenciamos, tanto ano passado como esse ano, é uma das maiores secas da nossa história. Para esse ano de 2015, desde o boletim de fevereiro de 2015, a CPRM, o Serviço Geológico do Brasil, tem repassado informações para o comitê e para os órgãos técnicos, informando que a estiagem desse ano poderia ter impactos mais severos que 2014. Então, quem acha que ano passado foi uma seca expressiva, já estamos caminhando para ser pior ainda esse ano, né? Qual seria a previsão para os próximos meses, né? Chuva, vai amenizar a situação ou vai piorar ainda mais? Até mais ou menos setembro, a nossa previsão de chuva, a gente ainda está no período seco do ano, né? Nossa previsão de chuva ainda é dentro da normalidade, mas isso não vai ultrapassar cerca de 130 milímetros, o que é muito pouco, mas é o normal para a época. O que se espera é que chuva dentro da normalidade chegue a partir de final de outubro, novembro. Ou seja, a gente tem 90 dias, né, na verdade, praticamente sem chuvas em toda a bacia do Rio Doce. Na bacia do Rio Doce, nós só temos uma hidrelétrica, que é a Porto Estrela, que fica antes de chegar em Valadares. Ano passado e esse ano, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, em articulação com a Agência Nacional de Águas, estão autorizando uma operação de Porto Estrela que vai consistir no seguinte: eles acumulam água durante um tempo e aí, durante o período mais crítico, eles vão liberando essa água para tentar aumentar o nível, minimizar, vamos dizer assim, né, os impactos. Nós já observamos que eles já começaram a liberar. Então, por isso que nós tivemos 118 metros cúbicos por segundo em julho, e essa semana a gente estava registrando já em Governador Valadares mais ou menos 149 metros cúbicos por segundo. Então, a água vem do Rio Santo Antônio, passa por Governador Valadares, vai passar para o Rio Doce e aí vai caminhar para os outros municípios aí adjusantes de Governador Valadares. Essa, então, é uma das medidas que têm sido propostas, né, para amenizar esse impacto. Existem outras medidas emergenciais para minimizar o impacto dessa redução da disponibilidade hídrica em função desse cenário de seca? Para as empresas de saneamento é buscar novas formas de captação. Quando a gente fala de crise hídrica, vamos lembrar também uma crise de gestão de certa forma, porque muitas vezes não havia um planejamento na área de saneamento. Hoje, o Governador Valadares e vários municípios da Bacia do Rio Doce estão elaborando seus planos municipais de saneamento, onde essas questões, quais serão as medidas que nós vamos ter que tomar em situações críticas, tanto de cheias ou correr risco de desabastecimento por falta de água. Buscar novas formas de captação, questão da instalação das bombas e o consumidor também sempre diminuindo, né, o seu consumo de água. Sempre é bom reforçar que o uso racional da água é uma prática educativa, eu acho que a gente tem que ter, valorizando a água. Quando a gente vê essa situação de escassez, muitas vezes a gente escuta por que, por exemplo, a gente não abre todas as usinas para essa água passar. Se abrir, por exemplo, a usina que tem a montante de Governador Valadares, que é Baguari, essa água vai sair, mas vai estar entrando do mesmo jeito. E vamos lembrar que, além de água, o que vem é lama. E essa lama vai assorear o rio, vai dificultar a chegada da água que, porventura, vier o montante. Então, isso não seria uma solução nesse momento. Lucinha, para finalizar, quem precisar de mais informações sobre a bacia hidrográfica do Rio Doce, entre em contato por onde? Bom, pode solicitar informações através do e-mail cbhbaciadoriodoce@gmail.com. E também é importante colocar que nós estamos nas redes sociais, né? No Facebook, todos os comitês da Bacia Hidrográfica do Rio Doce possuem página. Fazer contato através da página CBH Doce. Conversamos hoje com a Lucinha Teixeira, que é presidente da Câmara Técnica de Gestão de Eventos Críticos do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, CBH Doce. Semana que vem voltamos com mais um Sala de Visitas.